Bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos acompanhar encontros ocorridos durante safaris em 3 continentes diferentes. São momentos em que uma única decisão imprudente transformou uma experiência dos sonhos com animais selvagens em uma tragédia capaz de mudar para sempre todos os envolvidos. Número 1. O tigre de Bengala escondido na vegetação. Em 14 de outubro de 2016, em uma reserva de tigres localizada na região de Corbett, no estado de Uttarakhand, norte da Índia, um grupo formado por 9 turistas percorria havia aproximadamente 2 horas a zona de amortecimento da floresta. Eles estavam em um veículo de safari aberto nas laterais, do tipo usado para levar visitantes pelas estradas internas das reservas. A estação seca havia levado vários animais herbívoros a se aproximarem dos corredores das estradas, e seguindo essas presas também vieram os predadores. Durante aquela semana, os guias da reserva vinham registrando avistamentos de tigres quase todos os dias nas trilhas do lado leste. A floresta estava mais ativa do que o normal. Aquilo deveria ter sido interpretado como um sinal importante de cautela. Para a maioria dos turistas, porém, significava apenas que as chances de conseguir boas fotografias eram maiores. Priya Jingle, de 34 anos, era uma criadora de conteúdo de viagens da cidade de Pune. Ela mantinha uma série patrocinada em suas redes sociais e havia construído sua marca, produzindo imagens imersivas, frequentemente feitas a curta distância de animais selvagens. Priya havia chegado à reserva com um objetivo muito claro: registrar um tigre o mais perto que as regras do passeio permitissem. Durante quase toda a viagem matinal, ela permaneceu posicionada na borda externa do veículo. Mantinha a câmera projetada para fora e registrava qualquer movimento percebido entre os arbustos. Antes da partida, o guia havia transmitido uma instrução muito clara, primeiro em hindi e depois em inglês. Ninguém poderia sair do veículo em hipótese alguma, independentemente do motivo. Não se tratava de uma sugestão. Era uma regra padrão, direta e inegociável, e havia sido repetida 2 vezes. Em determinado momento, o veículo parou em um ponto autorizado de observação ao longo da estrada florestal. Um tigre de Bengala havia aparecido parcialmente entre as árvores, agachado na vegetação seca a aproximadamente 18 metros de distância. O animal não se movia, estava acomodado atrás da cobertura vegetal, posicionado em um ângulo voltado para o veículo. Quase todos os passageiros pegaram suas câmeras. Priya deslocou-se para a parte traseira e se agachou perto da estrutura externa do carro. Ela tentou abaixar a câmera por baixo da grade, buscando um enquadramento sem a lateral do veículo aparecendo na imagem. Naquele momento, o guia estava na parte dianteira, apontando o animal para os outros turistas. Ele estava de costas para a parte de trás do grupo. Esse detalhe teria importância decisiva. Existe algo sobre grandes felinos que muitas pessoas não compreendem. Aquele tigre não estava posando para as câmeras. Também não estava simplesmente curioso com as vozes, os movimentos ou os ruídos produzidos pelos turistas. Ele estava observando, estava avaliando, e isso é completamente diferente de uma reação de curiosidade. A maioria das pessoas dentro daquele veículo não tinha experiência suficiente para reconhecer essa diferença. De acordo com os relatos de vários passageiros analisados durante a investigação, Priya colocou um dos pés no degrau traseiro, desceu do veículo e ficou parada na superfície da estrada para melhorar o ângulo da fotografia. Ela permaneceu fora por menos de 1 minuto. Os tigres de Bengala estão entre os maiores felinos do planeta. Na região de Corbett, animais adultos podem pesar entre aproximadamente 160 e 227 quilos. Eles caçam utilizando camuflagem, silêncio e aproximação oculta. No instante do ataque, são capazes de realizar uma explosão de velocidade e atravessar cerca de 18 metros em menos de 3 segundos. Um tigre abaixado, perfeitamente imóvel e concentrado em uma pessoa isolada pode estar em uma posição preparatória para o avanço. Ele não precisa circular a vítima, não precisa rugir, não precisa emitir qualquer aviso. O ataque simplesmente começa, e quando isso acontece, quase não existe tempo para reagir. O tigre atravessou o espaço aberto antes que a maioria dos passageiros entendesse o que estava vendo. As pessoas sentadas na parte traseira perceberam o movimento uma fração de segundo antes do impacto. O animal atingiu Priya pelas costas com todo o impulso do corpo e a lançou violentamente contra o chão. Somente a força dessa primeira colisão já provocou ferimentos graves na parte superior de suas costas e na região dos ombros. Em seguida,
O tigre prendeu a mulher pela área do ombro e do pescoço. Depois, arrastou-a para fora da estrada e desapareceu com ela por entre a vegetação. O guia reagiu imediatamente. Ele gritou, acionou a buzina do veículo e pediu ajuda pelo rádio, mas toda a sequência, desde o momento em que o tigre abandonou o esconderijo até o instante em que Priya desapareceu entre as árvores, durou apenas alguns segundos. Naquela pequena janela de tempo, nenhuma intervenção física seria possível. As equipes de resposta da reserva e os agentes do departamento florestal chegaram cerca de 25 minutos depois. Priya Jingle foi encontrada aproximadamente 37 metros para dentro da mata, contando a partir do ponto onde havia ficado na estrada. Ela recebeu a declaração de óbito no local. A investigação concluiu que a vítima havia saído do veículo contrariando diretamente instruções de segurança explícitas. Também determinou que o comportamento do tigre estava dentro dos padrões documentados para um grande predador selvagem. O animal não acabou abatido. A empresa responsável pelo safari cooperou integralmente com a apuração. A conduta do guia também passou por análise. Os investigadores concluíram que ele havia seguido os protocolos da reserva em todos os momentos. Priya estava quase 37 metros mata adentro. O guia havia dado os avisos corretos. Estava a poucos metros dela quando tudo começou. Mesmo assim, antes que alguém pudesse reagir fisicamente, ela já havia sido carregada para o interior da floresta. Um único passo para fora do veículo resume toda a história. Tudo o que aconteceu depois já estava praticamente em movimento no instante em que o pé dela tocou a estrada. Enquanto o norte da Índia havia tirado a vida de Priya Jingle em questão de segundos, as florestas do oeste de Uganda logo mostrariam como outro predador de emboscada consegue permanecer completamente imóvel até o último instante, transformando apenas alguns passos adicionais em um erro fatal. Número 2. O leopardo oculto em uma figueira. Em 7 de março de 2015, na borda de um corredor de floresta ribeirinha no oeste de Uganda, uma pequena caminhada guiada para fotógrafos acontecia desde o início da manhã. A trilha seguia exatamente pela faixa de transição entre uma área aberta de pastagem e uma linha densa de vegetação florestal que acompanhava o canal de um riacho sazonal. Esse tipo de ambiente de transição concentra muitos animais de grande porte nas regiões de safari do oeste ugandense. As áreas abertas oferecem passagem e alimento para as presas, enquanto a mata fechada proporciona cobertura para os predadores. A operadora local responsável pelo passeio havia registrado a presença de leopardos naquele corredor específico em várias ocasiões durante as 3 semanas anteriores. Na verdade, essa era uma das razões pelas quais a rota havia sido escolhida. Renata Wojcik, de 41 anos, era uma fotógrafa de vida selvagem de Praga. Ela havia sido contratada por uma publicação europeia especializada em natureza para documentar ecossistemas florestais da África Oriental. Renata já possuía experiência de campo em Botsuana e no Quênia. Também havia construído uma reputação profissional com fotografias feitas a curta distância dos animais. Naquele dia, ela participava de uma caminhada particular acompanhada por um guia ugandense licenciado chamado Waswa Nakibule, de 33 anos. Era a segunda manhã de uma excursão de 3 dias pelo corredor florestal. Renata havia deixado seus objetivos muito claros. Ela precisava produzir imagens nas quais o animal aparecesse integrado ao ambiente e não fotografado de muito longe. Waswa já havia escutado esse tipo de pedido antes. Aproximadamente 40 minutos depois do início da caminhada, o guia parou o grupo e levantou uma das mãos fechadas, o sinal utilizado para ordenar uma parada imediata. Ele havia avistado um leopardo descansando na bifurcação de uma grande figueira, a cerca de 15 metros para dentro da vegetação do lado esquerdo. O corpo do animal estava parcialmente encoberto por galhos pendentes. Era possível vê-lo, mas não de maneira totalmente livre. Waswa sinalizou para que Renata permanecesse onde estava e fizesse o mínimo possível de movimentos. Ela levantou a câmera e avaliou o enquadramento. Os galhos atravessavam visualmente o corpo do leopardo. Renata deu 2 passos para a sua esquerda, ainda sobre a trilha, tentando remover a obstrução. O guia levantou a mão aberta com a palma voltada para ela. Era o sinal para permanecer parada. Mesmo assim, Renata avançou mais 2 passos. Dessa vez, ela saiu da trilha e entrou na borda da vegetação florestal. Um leopardo descansando sobre uma árvore pode transmitir uma falsa sensação de segurança. O animal está acima do observador. Parece tranquilo, acomodado e pouco interessado no que ocorre no chão. Para alguém acostumado a assistir a documentários,
É fácil pensar que a distância é a única variável importante e que alguns passos não farão diferença. Mas existe um detalhe que esse raciocínio ignora. Um leopardo a 15 metros de distância, posicionado em uma árvore e mantendo uma linha de visão direta para alguém que se aproxima, já ocupa uma posição extremamente favorável. O animal não precisa melhorar seu ângulo. É a pessoa que está diminuindo a distância. Os leopardos são predadores de emboscada poderosos, encontrados em várias regiões da África subsaariana e do subcontinente indiano. Ataques fatais contra seres humanos são registrados todos os anos. Machos adultos podem chegar perto de 90 quilos. Esses animais não dependem de exibições ameaçadoras. Eles contam com cobertura, silêncio e uma aceleração extremamente rápida. Um leopardo, escondido entre 6 e 9 metros de distância, já está dentro de uma faixa de ataque perigosa. A investida pode começar em menos de um segundo. O leopardo saltou da bifurcação da figueira e percorreu quase instantaneamente o espaço até a posição de Renata. Wasva gritou e correu em direção à vegetação. O animal atingiu a fotógrafa pela frente e a lançou para trás, ainda mais para dentro da borda da mata. O guia utilizou um bastão de madeira para golpear repetidamente na direção do leopardo. Depois de vários segundos, o animal soltou Renata e recuou para dentro da vegetação. Wasva alcançou a fotógrafa instantes depois da retirada do predador. Ela havia sofrido ferimentos graves no rosto, na parte superior do peito e na região do ombro esquerdo. O guia retirou roupas de sua mochila, aplicou pressão direta sobre os ferimentos e acionou o rádio de emergência para entrar em contato com a base da operadora. Um veículo chegou ao ponto de acesso da trilha cerca de 50 minutos depois. Renata perdeu a consciência durante o transporte e não voltou a despertar. Ela recebeu a declaração de óbito em uma unidade médica regional. A investigação confirmou o envolvimento de um leopardo com base nas características dos ferimentos, nas pegadas encontradas no local e no depoimento de Wasva. A conduta do guia passou por revisão e ele recebeu isenção de responsabilidade. Os investigadores observaram que a vítima havia abandonado a trilha demarcada e entrado na borda da floresta, apesar do sinal explícito para que permanecesse parada. Ao fazer isso, ela reduziu a distância até o animal e entrou em uma faixa na qual uma reação defensiva ou predatória se tornava muito mais provável. Wasva estava perto o suficiente para tentar lutar contra o leopardo usando um bastão. Ainda assim, não conseguiu impedir o ataque. Em uma floresta densa, o animal se moveu mais depressa do que o guia conseguiu reagir. Uma distância de 6 metros pode desaparecer em menos de um segundo. Enquanto a floresta do oeste de Uganda havia tirado a vida de Renata Voschek depois de apenas alguns passos extras, o terreno seco do Zimbábue mostraria que durante um safari a pé, a distância mais perigosa nem sempre é aquela que separa uma pessoa de um rio ou de uma árvore. Às vezes, é a distância que a separa do próprio grupo. Número 3. A leoa escondida no leito seco. Em 22 de agosto de 2017, em uma reserva particular localizada na região de Midlands, no Zimbábue, um safari guiado a pé acontecia desde o meio da manhã. A propriedade cobria mais de 16 mil hectares de mata mista e savana aberta. A reserva mantinha uma população de leões que havia crescido consideravelmente depois de um programa de reintrodução de espécies de presas, concluído 3 anos antes. Esse crescimento havia alterado o nível de risco das rotas usadas nos passeios a pé. A mudança, porém, nem sempre era evidente para os visitantes. Isso era especialmente verdadeiro para turistas que já haviam participado de caminhadas semelhantes em outros países e acreditavam que a experiência anterior servia da mesma maneira naquele ambiente. Davin Castle, de 56 anos, era um engenheiro civil aposentado de Amsterdã. Antes daquela viagem, ele já havia participado de 2 safaris a pé na Tanzânia. Davin considerava as caminhadas mais interessantes do que os passeios realizados dentro de veículos. Por essa razão, havia escolhido aquela reserva especificamente por causa da grande concentração de animais. O grupo era formado por ele, outros 2 hóspedes, um guia profissional licenciado e um rastreador de apoio armado. Era o último dia completo de um pacote de 3 dias. Davin se sentia confortável naquele ambiente, e esse excesso de confiança já havia exigido a intervenção do guia 2 vezes durante a mesma manhã. A primeira parte do passeio transcorreu sem incidentes. Por volta do meio-dia, o guia anunciou uma pausa perto de um leito de rio seco. Antes de permitir o descanso, repetiu o protocolo padrão.
Todos deveriam permanecer juntos, ninguém poderia se deslocar além da área imediata da parada, e nenhuma pessoa deveria se separar do grupo por qualquer motivo. Era a mesma instrução transmitida no início de cada caminhada. Também era a mesma orientação que o guia havia dado individualmente a Davin em 2 ocasiões naquela manhã, depois de perceber que ele se afastava para a frente tentando encontrar melhores posições para fotografar. Nas 2 vezes, o guia corrigiu o comportamento. Nas 2 vezes, Davin obedeceu. Esse é justamente o padrão mais difícil de compreender. Ele não era um visitante que desconhecia o perigo. Aquele comportamento específico já havia sido corrigido pessoalmente 2 vezes em poucas horas. Ainda assim, durante o intervalo, Davin se afastou aproximadamente 18 metros do grupo e caminhou pela elevação lateral do leito do rio. Os leões africanos são predadores de topo encontrados em várias regiões da África subsaariana. As fêmeas adultas costumam pesar entre 118 e 141 quilos. Elas também realizam a maior parte das caçadas do grupo. Leitos de rios secos e barrancos são usados como rotas ocultas de deslocamento. A vegetação e as diferenças de relevo permitem que uma leoa se aproxime sem ser percebida e inicie uma emboscada a curta distância. Uma pessoa sozinha e a pé enfrenta um risco muito maior do que um grupo compacto acompanhado por um guia armado. A quantidade de pessoas, a presença do guia e a arma funcionam como elementos de dissuasão. Quando essas proteções são retiradas, o risco muda completamente. O guia e o rastreador ouviram um movimento forte entre os arbustos. Logo depois, escutaram um único grito vindo da direção do barranco. Eles chegaram ao ponto onde Davin estava aproximadamente 2 minutos depois. Uma leoa estimada em cerca de 127 quilos, com base nas pegadas e na breve observação feita pelo rastreador, permanecia sobre ele. O rastreador disparou de um tiro de advertência. A leoa recuou e desapareceu entre os arbustos. O guia chegou imediatamente até Davin e iniciou o procedimento de emergência. Ele havia sofrido ferimentos graves no pescoço, na parte superior das costas e na região dos ombros. Um veículo recebeu ordem de deslocamento a partir do acampamento principal da reserva. Davin perdeu a consciência antes que o carro conseguisse chegar ao local. Ele seguiu para uma unidade médica regional, mas recebeu a declaração de óbito cerca de 2 horas depois. A Autoridade de Parques e Gestão da Vida Selvagem do Zimbábue analisou o incidente. A investigação observou que a vítima havia se separado do grupo, contrariando instruções explícitas e repetidas do guia. Os protocolos da reserva receberam avaliação adequada. A leoa não sofreu perseguição. Davin estava a apenas 18 metros do grupo, 18 metros dentro de uma reserva que possuía uma população de leões documentadamente crescente. E o guia já havia corrigido exatamente o mesmo comportamento 2 vezes naquela manhã. 2 minutos. Esse foi o tempo necessário para percorrer a pequena distância e chegar até ele, mas 2 minutos não eram suficientes. Na verdade, nunca teriam sido. Enquanto o leito seco do Zimbábue havia tirado a vida de Davin Castle a somente 18 metros do restante do grupo, um acampamento de tendas no centro da Índia mostraria o que pode acontecer quando a atividade de animais selvagens é registrada pelos funcionários, mas a informação nunca chega às pessoas que dormem a poucos metros da floresta. Número 4. O aviso que permaneceu escondido no livro de registros. Em 3 de junho de 2014, em um pequeno acampamento particular instalado dentro de uma zona de amortecimento de vida selvagem em Madhya Pradesh, região central da Índia, um grupo de 6 hóspedes havia encerrado o dia depois de um longo passeio de safari. O acampamento era formado por tendas de lona erguidas sobre plataformas baixas de madeira. As estruturas haviam sido organizadas em uma linha irregular ao longo da borda de um riacho seco, exatamente onde uma floresta de teca e bambu encontrava a área aberta. O riacho estava sem água havia várias semanas. O lugar parecia aberto, tranquilo e comum. Nada na aparência do terreno sugeria aos hóspedes a necessidade de cuidados adicionais. Arvind Choksey, de 47 anos, era um fabricante do setor têxtil da cidade de Ahmedabad. Ele havia organizado aquele fim de semana particular para um grupo de associados comerciais e já utilizara os serviços da mesma empresa em 2 ocasiões anteriores. Essa familiaridade teve um papel importante. Quando alguém retorna a um local onde tudo sempre correu bem, é comum deixar de questionar detalhes que em uma primeira visita poderiam chamar a atenção. Por essa razão, ninguém demonstrou preocupação com a proximidade entre as tendas e a borda da floresta.
Arvin conhecia a operadora. Já havia se sentido seguro ali. A familiaridade era real, mas produziu uma sensação de proteção que não correspondia às condições daquela estação específica. 2 dias antes da chegada do grupo, funcionários do acampamento encontraram pegadas de urso beiçudo perto do leito seco. A informação recebeu anotação no registro interno, no entanto não chegou aos novos hóspedes. A seca daquela temporada havia empurrado os ursos para fora das áreas florestais, montanhosas onde normalmente permaneciam. Em busca de água, eles começaram a circular pelos vales mais baixos e pelos corredores de riachos. O acampamento estava instalado diretamente sobre uma dessas rotas. Apesar disso, nenhum vigia noturno ocupou posição entre a linha das tendas e a borda da floresta. As pegadas estavam lá. Elas haviam sido encontradas somente 2 dias antes. Alguém observou os sinais, alguém registrou a informação, e em algum momento, alguém decidiu que os hóspedes não precisavam receber avisos. Essa foi a decisão que moldou tudo o que aconteceu depois. Não se tratou de uma falha barulhenta ou dramática, tratou-se de uma falha silenciosa. Os ursos beiçudos são nativos do subcontinente indiano e estão envolvidos em numerosos ataques graves contra pessoas na Índia. Os adultos podem pesar entre aproximadamente 59 e 141 quilos. Apesar do nome, eles são rápidos e podem reagir de maneira extremamente imprevisível quando surpreendidos a curta distância. Seus ataques costumam ser defensivos. Eles frequentemente atingem o rosto e a parte superior do corpo usando garras longas, curvas e muito fortes. Ferimentos devastadores podem ser provocados em poucos segundos. Em algum momento depois da meia-noite, um urso beiçudo entrou no perímetro do acampamento seguindo o leito seco do riacho. Com base nas evidências encontradas e no relato de um hóspede da tenda vizinha que escutou movimentos do lado de fora seguidos por uma confusão repentina e breve, o animal encontrou Arvin perto da base dos degraus da plataforma. Não se conseguiu confirmar se ele havia saído da tenda ou se o urso chegou até a borda da estrutura. O encontro durou pouco tempo. Antes da chegada dos funcionários, o animal já havia voltado para os arbustos. Arvin apareceu caído na base dos degraus. Estava inconsciente e apresentava ferimentos graves no rosto, na cabeça e na parte superior do corpo, compatíveis com um ataque de urso beiçudo. Devido ao isolamento do acampamento, o transporte de emergência levou mais de 3 horas. Arvin Choksi recebeu a declaração de óbito em um hospital distrital durante as primeiras horas da manhã. A investigação concluiu que o acampamento não havia informado aos hóspedes sobre uma atividade conhecida de animais selvagens. Também constatou que não existiam procedimentos noturnos adequados de vigilância e proteção do perímetro para uma instalação localizada dentro de uma zona de amortecimento. A operadora teve a licença suspensa enquanto uma análise completa acontecia. O perigo nunca esteve invisível, ele estava registrado em um livro. A verdadeira questão é por que essa informação não chegou às pessoas que dormiam naquelas tendas e que mais precisavam conhecê-la.